Dodge no Ceará, Marcos Paulo na Europa e uma parte dos salários pagos. Vamos falar desses assuntos nesse giro de notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e o seu like aqui embaixo ajuda de montão. Não vou fazer isso não, porque de montão é uma coisa muito antiga, né, essa expressão. Mas beleza, deixa seu like aqui embaixo, como eu já falei, se inscreve aqui no canal. Passa na 1xBet também, o link tá aqui no primeiro comentário e por lá você vai achar jogos muito interessantes mesmo, com odds muito boas. O próximo tricolômetro tá vindo aí. E o que é o tricolômetro? É um quiz, valendo uma camisa oficial do Fluminense, que pode ser, inclusive, uma igual essa daqui. Então aproveita, vai no link que tá no primeiro comentário, faz um depósito e manda o comprovante pro e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, beleza? Agora sim, vamos para as notícias. Para começar, uma notícia mais rápida e que a gente vê constantemente. O Fluminense, a diretoria do Fluminense, pagou mais uma parte dos salários dos jogadores e dos funcionários. Bem, vou ler ali porque são muitos porcentos, né? Mas pagou 30% do salário do CLT de setembro dos jogadores, ou seja, fica aberto os 70%, né, de setembro, e outubro, que venceu já no meio dessa semana. Além disso, os que têm direito de imagem, os atletas que têm direito de imagem, falta agosto, setembro e outubro, que acabou de vencer, ou seja, falta uma folha completa, que é a folha completa de outubro, direitos de imagem 70% do CLT de setembro e mais os direitos de imagem de agosto. Bem, a diretoria do Fluminense espera que com as premiações e valores que serão recebidos agora até o final da temporada, seja quitado tudo que tem para trás e que o Fluminense volte a pagar salários em dia, algo que não acontece há um bom tempo. No momento, isso é a informação toda do lance, no momento, essa tática do Fluminense de pagar porcentagens, etc., habitualmente 50%, 70% ou 30%, né, um terço ou metade do salário, normalmente, né, para os funcionários e para os jogadores, é o objetivo de que esses funcionários e jogadores, né, todos são funcionários, eles tenham sempre dinheiro, eles não fiquem esperando, às vezes, um tempo grande até receber o salário do mês seguinte, etc. Então sempre tem alguma coisa caindo na conta. E a gente sabe também que, se não é essa a intenção, eles estão dando mole de não pensar nessa intenção. Que a intenção tá sempre na mídia de que o Fluminense está pagando salários, né? O mote da campanha do Mário Bittencourt, logo assim que ele assumiu, né, não da campanha, mas que ele assumiu, que a prioridade seria pagar salários. E fazendo isso, ele consegue que pelo menos 2 vezes no mês, tenha notícia de pagamento de salários, o que deixa no imaginário coletivo de que ele está pagando mesmo os salários. Algo que não está errado, mas, enfim, é uma tática interessante de ser usada também. A outra notícia vem aqui mesmo do YouTube, mas tem um desdobramento em outro estado, inclusive. Bem, vamos lá. O companheiro Marcelo Johan, que tem um canal aqui no YouTube também, com o próprio nome dele, é do Orkut e tal, é da velha guarda de internet aí do Fluminense. O Marcelo Johan soltou um vídeo nesta terça-feira, trazendo 2 informações. Bem, vamos lá. Quais são as 2 informações? A primeira é de que a família de Marcos Paulo está na Europa buscando um clube para acertar com o jogador. E a segunda informação é sobre Dodge, que é a que está na capa e na thumb desse vídeo aqui. Bem, primeiro eu vou falar sobre Marcos Paulo, depois eu explano um pouco mais sobre Dodge. A informação era essa, de que a família está na Europa, etc. E aí, em suma, tá? Não tô aqui, meu objetivo aqui é mais comentar as notícias e trazer outros pontos do que dizer se tá certo ou tá errado. A informação do Marcelo Johan, tá? Sobre o Marcos Paulo, assim, me estranha um ponto, o Fluminense até hoje não ter renovado com ele, não ter conseguido a renovação, lembrando que o contrato dele vai só até a metade do ano que vem. E ponto 2, para mim é fato já bem notório de que essa não negociação de Marcos Paulo, não ter fechado naquela noite que ele ia pra França e etc., deu um baque grande nele, porque toda a estrutura, essas informações que a gente já tinha, de que toda a estrutura, tudo na família, era na cabeça de que, no meio desse ano, no meio dessa intertemporada, nós vamos para a Europa. A família ia, o jogador ia, já tinha isso tudo na cabeça, ou seja, readequar os caminhos é algo complexo. O que a gente tem de fato é que o presidente Mário Bittencourt jogou a responsabilidade para o jogador, falando que o jogador assinaria com o Fluminense
uma renovação, caso não chegasse uma boa proposta da Europa. Bem, essa proposta, que tudo indica, chegou, mas não foi concluída, a gente não sabe os meandros dessa negociação. No fim das contas, o que a gente viu é, o Fluminense não recebeu nada por vender Marcos Paulo no meio do ano, até o fechamento da janela, e ainda também não renovou o contrato do jogador, que passa por uma fase em baixa no Fluminense. Mas vamos lembrar, 19 anos, né? Ele subiu com 18, 19 anos, é normal uma oscilação, a gente sabe que qualidade ele tem. No momento, o cenário que se avizinha é o pior deles, que é o de Marcos Paulo não renovando com o Fluminense e saindo de graça. Vamos lembrar que a gente abre janeiro, fevereiro, março falando que Marcos Paulo seria a salvação, assim como foi em 2019 dentro do campo, seria a salvação financeira do Fluminense em 2020. Ou seja, Marcos Paulo ir de salvação financeira a jogador que saiu de graça é algo muito danoso para o jogador, né, no sentido de gratidão e etc, mas é o que eu sempre falo aqui, a gente não tem que cobrar gratidão de jogador. O jogador foi, o Fluminense deu maior atenção a ele na base e tal. O Fluminense não fez isso por caridade não, o Fluminense fez isso porque esperava ter um jogador sendo usado no profissional. Mas isso é ruim pro lado do jogador e também ruim pro lado da diretoria do Fluminense, que não teve a competência de negociar uma renovação e teve a incompetência, nesse caso, de perder o que consideraria a salvação do ano do Fluminense. Bem, enfim, são situações complicadas que a gente vai apostando e desenrolar da situação a gente vai falando por aqui. A outra é sobre Dodi. A informação do Marcelo Johan é de que o Ceará fez uma proposta para o volante do Fluminense, que está em compasso de negociação, apresentou contraproposta, o Fluminense respondeu essa contraproposta com uma recontraproposta e ainda está em negociação com o Fluminense. A informação do Marcelo Johan é que o Ceará apresentou uma proposta de um salário de R$250 mil por mês para Dodi e R$2 milhões de luvas. Bem, vamos lembrar, essa é uma proposta praticamente igual à contraproposta feita pelo empresário dele, por Dodi, por Carlos Escuro, enfim, pelo staff e pelo jogador ao Fluminense. Ele tinha pedido 270 mil e 2 milhões de luvas. O que eu quero dizer com isso? Bem, ainda não vou trazer minha opinião porque eu tenho que trazer outra informação. O repórter Alisson Lima, do Ceará, que cobre o time cearense, deu uma informação no Twitter de que ele apurou com a diretoria do Ceará e não existia nada de negociação com Dodi. É óbvio, a diretoria do Ceará talvez não falasse abertamente de negociação e etc, mas o que ele deu a entender é de que era uma apuração em off, ou seja, nesse momento, do lado do Ceará, não existe qualquer notícia sobre Dodi. Essa informação, a única informação que a gente tem no momento sobre uma possível investida do Ceará no jogador, vem do Marcelo Johan, aqui do lado do Rio de Janeiro, do Fluminense. Algumas dúvidas foram causadas no grupo do padrinho e dos padrinhos, eu acho interessante explanar aqui. Essa proposta está muito alta para ter vindo do Ceará. É sempre bom destacar. Hoje, o futebol cearense é possivelmente o futebol que teria mais condições de investir assim do Nordeste. Mais do que o futebol pernambucano e até mais do que o futebol baiano, considerando que o Vitória está muito em baixa. Então, hoje, se tem clubes que poderiam investir um valor desse em salários, seria justamente Ceará, forçando um pouco Fortaleza e o Bahia. O Ceará tinha no início do ano umas bombas lá que eles chamavam de jogadores com salários altos, como o Wesley, o Rodrigão, o Vina, né, Vinícius, enfim, Rafael Sobis, uma série de jogadores que ganham salários altos lá. A folha do Ceará é cerca de 1 milhão a menos do que a do Fluminense. Se você contar que o Ceará não tem Fred, Nenê e Ganso, pronto, você tem a folha do Fluminense praticamente nessa conta. Então, assim, o Ceará tem condições de investir esse valor em um jogador. Isso é um fato. Se ele vai investir em Dodi, que por mais que seja um jogador jovem, que esteja na seleção da bola de prata no momento, ou seja, até os jornalistas que nem assistem Fluminense estão situando o Dodi como um grande jogador e etc. Se ele vai investir nesse jogador que é um volante e que ainda é jovem, que não é o cracaço, a gente ainda não tem a notícia, né? A gente ainda não sabe se isso faria total sentido. Faria sentido por esses motivos que eu dei, jovem, sem clube e etc. Mas também não faz muito sentido por outro lado, porque a gente tem que lembrar que 2 milhões em luvas é um valor muito alto, porque é como se o Ceará estivesse comprando um jogador por 2 milhões. E vamos lembrar que, por exemplo, o rival dele, o Fortaleza, fez a maior compra da história com o David, que era do Cruzeiro, por 5 milhões.
Então, assim, também não é tão simples a situação. É uma situação complexa. O que a gente sabe hoje mesmo, é que a gente já viu Ceará, agora com a informação do Marcelo Johan, já ouvimos falar de São Paulo, de Atlético Mineiro e até mesmo de Flamengo, né? Que foi uma informação muito de levezinha, não pareceu muito confiável. Ou seja, já são 4 times. Tem um fato aí pra mim. Muitos times do Brasil, todos os times do Brasil, querem o custo-benefício de Dodi. Em alguns ele vai ser o craque do time, em alguns ele vai ser o pilar, como é no Fluminense, em alguns ele vai disputar posição, em outros ele vai ser banco. Mas o custo-benefício de Dodi, todo time quer, né? Todos os times querem. Resta saber como que vai se dar a negociação do Fluminense com ele, né? Vamos aguardar os detalhes e, tendo detalhes, a gente fala aqui no Rede Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!